Olá, vamos dar seguimento a essa aula que a gente estava conversando? Então vamos lá. Então, se você abrir o meu livro daqui, ó, no excerto que eu mandei para você, ó, você vai encontrar no 3º capítulo, regras para que já está aí, está disponível, viu? Regras práticas para obtermos clareza, objetividade e concisão. Então, a primeira grande regra, acho que não tem nenhuma novidade nessa altura do campeonato, é dizer, ó, procure gerar enunciados de uma pergunta base. O que eu desejo afirmar ou negar? Busque o verbo adequado. Ora, já fizemos uma rápida análise dos 2 temas que eu falei da FCC, então é claro que eu vou começar a gerar o meu texto a partir de uma pergunta. Os museus ainda têm lugar na contemporaneidade ou não tem lugar na contemporaneidade? Os museus precisam se modernizar ou não? Então, isso é muito importante, porque uma certa ocasião, eu estava dando aula lá no comando da aeronáutica, e um tenente-coronel disse assim: professor, sabe qual é a minha maior angústia? Colocar a primeira frase, a primeira palavra no papel. E é verdade, porque eu vejo muita gente boa escrevendo, inclusive candidatos a Rio Branco e a Tabelião, e eles vão fazendo o texto, como eu digo assim, um texto meio amachado, porque não há, você acaba percebendo que você não está respondendo a perguntas. Então, essa questão da pergunta ela é fundamental, mas só que agora a gente também quer acreditar. Então, eu vou responder, né, as minhas perguntas a partir de uma afirmação ou de uma negação. Então, se eu estou num texto argumentativo, independente do tema, se é o museu, se é a redução da idade penal, se é aquele aquecimento solar, a geração, o início da geração do texto, ele começa necessariamente de uma maneira que eu possa afirmar ou negar alguma coisa. Então, eu posso dizer o seguinte: olha, mesmo no contexto da modernidade tecnológica, os museus têm o seu lugar, porque é neles que se encontram os acervos históricos capazes de nos fazer aprender o passado, as lições do passado, e melhorar o presente e projetar o futuro. Podia agregar, os museus devem se modernizar para continuar a atrair, sobretudo, o público jovem. Mas veja que tudo que eu acabei de dizer nessa brincadeira, vai botar no papel para você dar uma lapidada, normal isso aí, nós somos na câmera aqui fazendo oral. Mas tudo foi gerado a partir de 2 perguntas, que são as perguntas do museu. Se eles devem existir e se eles devem se modernizar. Claro que eu poderia ter feito de uma outra maneira, poderia ter dito, para que os museus não sejam entediantes, é necessário que eles se modernizem. Poderia falar isso também. Mas o que eu quero dizer é que em todos os momentos que eu estiver escrevendo um texto, gerando um período, ou gerando um parágrafo, nós vamos ver que o centro desse período, o centro desse parágrafo, será necessariamente, como eu estou colocando aqui, uma afirmação ou uma negação. Na verdade, o que nós precisamos sempre recuperar é que o ser humano, quando ele fala, quando ele produz um enunciado, ele, na verdade, vai fazer de 2 maneiras. Espera aí que eu vou botar aqui meu livro aqui para a gente brincar. Então, ele vai, vamos lá, ele vai fazer esse projeto, essa geração de enunciados de 2 maneiras. Ele vai afirmar ou negar alguma coisa, né? Quer dizer, alguém pode dizer o seguinte, sei lá, vamos ver, vamos fazer uma coisa diferente. No atual contexto de desenvolvimento tecnológico, o museu tradicional já não faz mais sentido. É preciso que se modernizem, adquiram novos mecanismos de interação com o público para evitarem que a contemplação da arte se torne monótona e, enfim, possam continuar a ter sentido. Então, o que eu quero dizer a vocês é que, o que eu fiz? Olha, eu afirmei, quer dizer, os museus, no atual contexto tecnológico, não faz sentido. Aí, que na verdade, eu não afirmei, eu neguei. Os museus, eu botei no atual contexto tecnológico, isso é uma locução adverbial, os museus não faz sentido. Então, aqui tem uma negação.
E a pergunta que vem em seguida, por que eles não fazem sentido? Né? Então aí vem essa outra percepção. Eu preciso entender que o ser humano fala em dois tempos. Ele responde perguntas de que maneira? Afirmando ou negando, mas ele precisa de argumentar. Sacaram? Em cada estalinho, eu tenho um porquê, eu tenho um para, eu tenho um se, eu tenho um que, eu tenho uma reduzida de gerúndio, reduzida de infinitivo, ou seja, eu tenho as categorias lógicas inerentes à mente humana. Lembra da análise sintática? Lembra daquelas aulas que eu falei para que a gente entendesse como é que o ser humano fala? Então, essa percepção da articulação dos textos, ela é muito importante para que a gente crie um texto mais objetivo. Né? Então, você vê que a gente começa aqui, por exemplo, já nós vamos partir para dentro de um parágrafo para a gente entender como é que ele deveria ser articulado. Então, aqui na minha terceira, aqui a primeira e a segunda é essa. Olha, eu afirmo ou eu nego, em resposta a uma pergunta. E eu desenvolvo essa afirmação por intermédio de conectivos lógicos. Eu vou dar uma revisadinha aqui para ficar tranquilo. Então, aqui, terceira regra que é importante, é essa que eu também tenho que ter cuidado, porque eu não posso fazer períodos longos demais. Tem muita gente que vem fazendo aquela brincadeira, a mulher que estava de vermelho e era linda e maravilhosa, fez uma piscada para mim, né, e me jogou um charme e tal. Daqui a pouco você fala, cara, eu tenho muita ideia. Então a gente vai aprender também que os períodos na base, eles devem ter 3 linhas, período, não é parágrafo, estourando 4. Então eu afirmo, né, uma linha, conectivo, 2 linhas, conectivo, 3 linhas, ponto. Nada de fazer períodos longos demais. A gente já vai ver isso aqui na prática. Então essa é a regra 3. Tá? Segunda regra, preservar a frase declaratória. Nós vamos ver tudo isso na prática já já. O que eu quero dizer com isso? Não fazer inversões longas demais, né? Embora eu não tenha encontrado o caminho para chegar aqui no estúdio, e tenha tido que fazer uma volta muito longa, e ainda errar 2 vezes, eita, tudo isso em cima do embora, daqui a pouco você fala, para aí que eu quero descer. Ó. Então, inversões longas demais, elas são um problema. Por quê? Porque o sujeito perde a conexão da inversão com a declaratória. Então, isso é uma regra muito interessante, preservar a frase declaratória e evitar as orações intercaladas ou invertidas com mais de 2 argumentos. As intercaladas também são um problema, porque se você diz, o Brasil, que é um país em vias de desenvolvimento, hoje considerado uma nação, uma economia emergente, e que está entre as 10 maiores economias do mundo, você para... Tu não estava falando do Brasil, que é sujeito de uma declaratória, e aí tu fez essa intercalada aí, tu vai parar quando? Então, intercalada também longa demais é um problema. Então, nós vamos, nesse primeiro momento, nós vamos tentar trabalhar com essas coisas aqui, que são super importantes. Equilíbrio o uso de orações absolutas, com períodos compostos, por subordinação e coordenação. As orações absolutas, elas são muito boas para a gente começar o parágrafo e também para a gente fechar o parágrafo. Mas nós devemos ter cuidado com orações absolutas no meio do parágrafo. O miolo do parágrafo, ele tende a ser articulado com períodos compostos, uma declaratória e 2 argumentos, e 1 ou 2 períodos compostos, e eu devo também ter muito cuidado para não fazer períodos que não pode. Mais de 3 linhas, não pode. Muito bem. Isso aqui nós já falamos também. Prefiro a ordem direta, dedução, a frase afirmativa e a voz ativa. Isso aí é básico, né? Todo mundo já sabe. E evitar um pouco as frases curtas e soltas no meio do parágrafo. Bom, essas primeiras 7 regras, nós vamos vê-las agora na prática,
Antes eu vou dar uma pequena repassada nessa história da frase declaratória. E essas outras aqui, a 8, são mais algumas regras, a 9, elas vão ser objetos de uma outra aula. E aí nós vamos estar aí caminhando para a conclusão desse nosso curso de redação. Aliás, essa semana eu recebi já uma redação do Luiz, muito boa, a redação dos museus, dei um bisuzinho para ele, fiz um comentário para acrescentar mais um parágrafo, ele mandou de volta, mas eu ainda não corrigi. Bacana a redação, muito boa, espero receber mais redações daqueles que optaram pela correção de 3 redações. Isso aí é uma coisa que eu queria até comentar, embora eu seja suspeito, porque no final das contas estou vendendo meu peixe. Mas olha, outro dia eu estava dando aula numa escola importante aqui de Brasília, e eu fiquei muito surpreso com uma coisa. Tinha ali umas 60 pessoas na turma. Eu dei para 3 turmas diferentes. Eu não cheguei a corrigir 10 redações. Ninguém me mandou. Ó, vou falar uma coisa para vocês com muita franqueza. Dissertação, ela tem um problema que você não encontra em outras matérias. Por mais que eu me esforce aqui, vocês verem que hoje eu estou mais cauteloso, assim, mais sério, né? É normal, tem dia que a gente está mais assim, mais assado. Mas estou de coração aberto aqui na minha santa paz do Senhor. Então veja só o que eu quero colocar para vocês. Eu posso me esforçar ao máximo aqui, mas eu não tenho esse condão de entrar na cabeça de cada um de vocês e trocar os fios e vocês saírem escrevendo. Então eu tenho sentido muito que algumas pessoas acham que dá para aprender redação por osmose. E não dá. Você tem que ouvir toda a teoria que eu estou colocando aqui, mas é preciso que você tenha um profissional que receba as suas redações e corrija as suas redações. Tá bom? Não há milagre. Eu mesmo digo aos meus alunos, olha, no meu curso nós temos 3 etapas. A primeira é entender o processo de construção textual a partir da teoria que eu estou propondo. A segunda é incorporar essa teoria. E a terceira é sedimentar essa teoria. Mas eu só posso saber se você compreendeu, se você incorporou e sedimentou, se você mandar a redação para a gente corrigir. Senão não tem como, né? Porque não existe esse milagre de entender a teoria e chegar ali na prática e colocar. Às vezes até tem aluno que fala assim, Dino, depois que tu me ensinou esse negócio de pergunta, eu vou para qualquer coisa, eu me dou bem em qualquer prova. É verdade, às vezes o cara já escreve relativamente bem. O Luiz, por exemplo, mandou um texto, eu falei, pô, peraí, Luiz, tá bom pra caramba. E outras pessoas que eu já vi aluno meu que falou assim, olha, Dino, essa maneira que você tem de explicar a partir de perguntas, realmente, eu vou pro pau agora. E o cara já escreve bem, porque pessoas que estão estudando muita gramática, estão trabalhando com o professor Isolan, professor Edson, têm uma maleabilidade na língua boa, sabem pegar lá, captar a palavra que precisa, o articulador frasal, né, que ele precisa. Então, até possível, mas o ideal é que você tenha um profissional que entenda do riscado de redação corrigindo seus textos, porque senão fica difícil. Muito bem, então tá aqui, nós vamos deixar a regra 8 e a regra 9 para depois, e nós vamos dar uma mergulhada aqui agora para a gente discutir de uma maneira mais objetiva como é que a gente trabalha essas questões de clareza e objetividade de uma maneira mais prática, não é verdade? É isso aí. Já já eu volto. Grande abraço.